Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31 e versículo de número 34, que diz assim: e não ensinará mais cada um ao seu próximo. Aleluia! Jeremias, ele está falando, não ensinará cada um mais ao seu próximo. O que é que nós entendemos aqui? Entendemos que não há necessidade de nós ensinarmos o nosso próximo. Imagine, irmão. Porque tem coisas na Bíblia, irmão, que não precisa você ter tanto conhecimento para você ser salvo. Tem coisas que não precisa nem você evangelizar o ser humano. E o ser humano é evangelizado pela própria natureza. Se a pessoa nunca foi evangelizado por um ser humano que se aproxima do próximo e fala do evangelho, a própria natureza, ele olhando, ele observando as coisas que Deus fez na terra, vai falar com ele, vai evangelizar ele. Eu assisti um vídeo no YouTube de um programa da rede de televisão, e tinha um homem chamado Enéas, que ele até se candidatou para ser presidente e não ganhou. O apresentador olhou para ele e disse: vem cá, você é ateu? Ele falou 10 vezes: eu não, eu não sou não. Falou várias vezes. Ele disse: eu não sou ateu. Eu estudei muito a astrologia, os astros, a ciência, estudei muito, e ele é muito conhecedor de muitas coisas, um homem muito inteligente, já veio a falecer. Ele disse, e eu vim à conclusão de que houve um arquiteto para ter esse mundo perfeito. Quem evangelizou ele foi a própria natureza. Se você olhar para o céu, irmão, não tem como você não dizer que houve um ser e que tem um ser que fez tudo isso. E o profeta Jeremias diz assim: e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Há coisas que não precisa evangelizar as pessoas, e a própria natureza vai mostrar que existe sim um arquiteto. Você já observou o mar? Você já observou que o mar é preenchido pelo rio? O rio é um ser pequeno para o mar, que é gigantesco. E o rio não seca. Deus fez tudo perfeito. O rio vai, enche o mar, depois a água vem, passa pelo rio novamente, tudo na perfeição. Não foi um Big Bang que explodiu e fez o mundo, não tem como. Tudo na perfeição de Deus. Você sabe que se a Lua estivesse alguns quilômetros, o que é milhões de quilômetros, estivesse perto da Terra, nós estávamos congelados? Foi tudo cronometrado. Deus falou assim: olha, tem que colocar o Sol e a Lua numa distância que não afete o ser humano. E a ciência falou que se tivesse um pouco mais perto da Terra, todo mundo ia ficar congelado. Então um ser, ele fez tudo arquitetado, tudo cronometrado, tudo com a distância certa para mim e para você. Então não precisa muitas das vezes você evangelizar, irmão. E quando você evangeliza a pessoa,
vai ter um conhecimento de que quem foi Jesus, quem foi a mãe de Jesus, ele evangelizou em que lugar, Paulo falou em que lugar. Mas se ninguém nunca ouviu falar desse Jesus, vai ouvir falar de Deus através da própria natureza. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Eu vou lhe mostrar no Salmo 148 os seres que louvam a Deus e que não são ser humano. Imagine só. Eu vou lhe mostrar nas Escrituras Sagradas os seres que louvam. A palavra louvar o quê? O que sabe me explicar? É o quê? Cantar. E o que mais? Adorar. Adorar a Deus. Os seres que foram criados por Deus, que não é o ser humano e que adora a Deus. Salmo 148. O cabeçalho fala assim: toda a criação deve louvar o Senhor. Toda a criação deve adorar o Senhor. Toda a criação dele. E todas louvam. Todas louvam. Entre aspas. Porque nem todo ser humano adora a Deus. Imagine só. Segundo dizem que nós tínhamos 7 bilhões de seres humanos na face da terra. Hoje nós temos 8 bilhões. E segundo dizem que de cristão tem 2 bilhões e meio. Eu não acredito. Eu não acredito que existe essa quantidade toda de cristão. Ai, meu pai. Existe um bocado de igrejas aí, irmão, que não tem nada a ver com Deus, levando muita gente para o inferno. Então, por isso que eu disse, toda a criação deve adorar a Deus. Toda a criação de Deus, todo ser vivo, eles todos adoram a Deus. Todos. Agora o ser humano, alguns adoram e alguns não adoram. Salmo 148. Louvai ao Senhor, adorai ao Senhor. Louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, desde o céu, adorai nas alturas. Deus falando, olha, no céu, todos me adoram. Mas ele está falando todos. Todos os seres do céu adoram a Deus. Aqueles que não adoraram, aconteceu o quê? Deus o expulsou de lá. Então você vê, até no céu. Mas pior é a terra, que a minoria que adora a Deus não reconhece Ele como Criador. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, irmão, que até hoje a ciência não tem como explicar que nasce ossos no ventre de uma mulher e se forma um ser humano perfeito, com inteligência, pelo um líquido. Isso aí não tem como a ciência e dizer, rapaz, não tem como nós explicarmos como é que no sêmen nasce um ser perfeito, inteligentíssimo. Aleluia! Versículo 2 do Salmo 148. Louvai, adorai todos os anjos, e louvai todos os exércitos, todos os adoradores. Se lá tem 100 milhões, são os 100 milhões que adoram. Mas na terra tem 8 bilhões. Vamos botar aí que 500 milhões adorem a Deus. Aleluia. Versículo 3. Louvai ou adorai o sol. Imagina. O sol, ele adora a Deus. E ainda obedece a Deus, viu? Porque uma certa vez teve uma guerra no tempo do homem chamado Josué.
e estava ficando já escuro. E Josué clamou e disse: Deus, para o sol aí, fala com ele, porque ele é teu adorador, é teu criador. Fala com o sol para não deixar ficar escuro. E a Bíblia diz que foi a maior tarde de toda a história. Mas o ser humano não adora. O ser humano, ele não adora. Irmão, o ser humano não adora. Ele não adora. É por isso que existe a palavra graça, favor não merecido. Deus vai dar um empurrãozinho, fez 99, é para ser 100, mas vai passar. Passa aí, vai lá para o céu lá. Vai para o céu. O salmista, ele diz que não houve nenhum justo sequer na face da terra. Não existia um verdadeiro adorador para Deus assim: não precisa mandar meu filho não, vou mandar tal pessoa, porque esse é verdadeiramente adorador. E a Bíblia diz que o só que adora a Deus ouviu a voz de Deus e disse: fica aí, deixa ficar bem claro aí, porque Josué precisa ganhar essa guerra. Louvai ou adorai a lua. Irmão, se Deus disser: lua, faz aí, aparece dia 12 horas da tarde, ele vai aparecer 12 horas da tarde. O sol aparece agora de noite, e o sol vai aparecer de noite. E todas as estrelas luzentes adorai ao Senhor. O Evangelho de Mateus diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Assim como cada ser humano ele tem um nome, cada estrela tem um nome. E se tem nome é porque Deus assim: o seu nome é tal, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Glória a Deus. Aleluia, louvai ou adorai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. As águas que estão sobre os céus estão onde essas águas? Estão nas nuvens, né? Estão nas nuvens. As águas que estão no céu, que adoram a Deus, até as águas. Aleluia. E uma certa vez um homem chamado Elias, ele disse: não, eu vou falar com Deus, que essas águas que estão no céu dos céus, que é criada por Deus, adoradora de Deus, eu vou falar com Deus. Deus, diga para essas águas, Deus, não cair durante 3 anos e meio, e a água do céu não caiu, estava prestes a cair, estava até com uma nuvem escura, já estava carregada para cair. Deus disse: não vai cair não, e a água obedeceu. Agora imagine só, eu estou falando de ser, irmão, ser que não tem ouvido, ser que não tem mente. Já estou deixando de concordar com a ciência, que diz que os animais são irracionais. Estou desconcordando já. É cada um no seu mundo, irmão. O leão, ele tem um mundo dele, o macaco tem um mundo dele, o tigre tem um mundo dele, e nós temos nosso mundo. A nossa maneira de pensar não é igual a deles, mas ele tem um mundo, ele tem um raciocínio no mundo dele. E são seres que dizem que é indomesticável. Não tem que você domesticar um animal. Tem um bocado de animal domesticado aí. Eu já vi casos de a pessoa criar um leãozinho. Quando ele ficou maiorzinho, pegaram ele e teve que colocar dentro da floresta. E ele ficou gigante. Teve a leoa, teve os filhos. E o rapaz disse: eu vou lá, porque eu sei que ele vai me reconhecer. E o pessoal: não vá não. Eu vou, ele vai me reconhecer. Um amor que o ser humano não tem, daquele que criou
E a câmera pega e o cara começa a entrar dentro da floresta. E quando ele olha assim, aparece uma onça. Ele disse: não é essa onça não, é um leão que eu criei. E aparecem uns filhotes. Depois aparece o leão, olhou para ele assim, ele veio correndo e abraçou ele. E deve ter falado assim, telepatia, não sei como: Leoa, não toca não, viu? Esse daqui é meu criador. Mas o ser humano, ele não tem esse amor. Irmão, você já viu um amor de um cachorro? Não é irracional, sim, é irracional, tá bom. Não concordo que ele é irracional, ele tem raciocínio. Ele conhece aquele que tratou bem ele. Você tem tratado Deus da maneira que Deus é, ou que faz por você? Meu Deus, quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos milagres? Mas cadê o reconhecimento? Na hora de mais aperto, o homem ateu disse: ó Deus, salva-me, Deus, cura-me. Uma certa vez teve um rapaz, ele quase morre. Ele estava com um boné na cabeça. Pegaram ele e disseram assim: olha, faça a sua última oração aí. Eu não sei se ele era evangélico, mas o rapaz que as pessoas queriam pegar tinha cabelo, ele não tinha cabelo. Ele disse: não, vou fazer uma oração. Quando ele dobrou o joelho, ele tirou o chapéu. O cara disse: não é esse não, rapaz, esse daí é careca. Na hora todo mundo sabe, né? Dobrar diante de Deus. Quando a coisa aperta, reconhece logo Deus. Mas só que os seres que não têm ouvido, não têm boca, todos louvam a Deus. Deus fala uma vez só, eles obedecem, mas nós não obedecemos. Eu espero que essa palavra fique ocultada na nossa mente e obedeça, não adore a Deus. Nas maiores dificuldades, nos maiores problemas da vida, adore a Deus, nunca deixe de adorar. Aleluia! Nobre como a súbia, nunca deixe de adorar a Deus. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Versículo 6: e os confirmou eternamente para sempre, e lhe deu um decreto que não ultrapassarão. Adorai o Senhor desde a terra, vós baleias. A baleia adora a Deus. Deus disse assim: as baleias me adoram, eles louvam a mim. E quando fala baleia, nós lembramos da passagem de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 46 e diante, que fala a respeito de Jonas. E nesse versículo fala baleia, mas no livro de Jonas fala um grande peixe. E essa baleia que é adoradora reconhece que Deus o criou. Deus falou: baleia, vai lá, pega Jonas lá, rapaz, engole ele, não mastigue, leve ele lá para tal lugar. E a baleia simplesmente ouviu. Ah, eu não posso não, ah, eu estou cansada, eu já rodei todos esses mares todos, não dá. Não, nenhum murmuraram, nem remungaram. Deus falava uma vez só com eles, e eles obedeciam. Mas nós tiramos para os nossos filhos, nós tiramos para os nossos netos, que deixamos de comprar coisa para nós, irmão. Precisamos comprar, necessitamos comprar, e compra para eles. E continua na malcriação, na desobediência. Assim é Deus, filho. Deus faz tanta coisa por nós, e nós continuamos desobedecendo a Deus. Aleluia. Só a coisa apertar que desobedece, desacredita em Deus. Eu não acredito mais no Senhor. Deus não pode nem provar mais ninguém. Então a Bíblia está falando aqui, ó: adorai ao Senhor desde a terra, vós baleia, e todos os abismos. Abismo é uma cratéria gigantesca, um buraco gigantesco, é chamado de abismo, né? E uma certa vez, 3 grupos de pessoas chegaram e falaram para Moisés: Moisés, você
estava com uma mulher cuxita. Moisés, você não é adorador não acredito em você não. E foi o povo de Corã, Datã e Abirão. Deus disse, eu vou abrir um abismo para engolir vocês. E disse, terra, ouça-me, abre a boca aí e engole somente eles. Só desceu 240 mil pessoas, desceram. A terra ouve, irmão. Uma certa vez eu vi na internet, irmão, esse metrô aí não tem aquelas colunas gigantescas? Gigantesca aquela coluna, né? Você pode dizer para você, papai, nenhum vento derruba aquela coluna, vai virar aquelas colunas. Eu vi na internet várias ou milhares de colunas daquela, toda inclinada, de um vento que teve em tal país aí. Se tiver um homem de Deus, na hora que o vento vier, ele levantar a mão para o céu e dizer, Deus, para o vento agora, Senhor, para o vento agora. Deus disse, eu vou parar porque é você que está falando. Porque eu acredito em um Deus que possa fazer isso. Aleluia. Porque aconteceu isso. Está registrado ali, né? Mateus 8, 23. Que fala a respeito de um lago. Não era um mar. Veio uma grande tempestade. A água começou para lá e para cá. Os discípulos ficaram. E Jesus fez o quê? Eu vou dormir. Em outras passagens da Bíblia, em Marcos, em Mateus não fala que ele pegou uma almofada, colocou na cabeça e ele disse, vou dormir. Eu quero ver onde está a fé desses homens. Porque eu criei o vento, eu criei o mar, eles me adoram. Quando eu falo, ele vai ter que ouvir. E vamos ver se eles têm fé mesmo para mandar parar. Porque Jesus falou assim, não precisa ter muita fé. Só um grão de mostarda. Jesus está falando, não, para ter a fé como uma melancia, é grande. A mostarda é pequenininha, irmão. E ele disse, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, esse monte gigantesco, esse monte de pedra, essa montanha aqui, você vai falar para ela assim, ó, saia daqui, passa para cá, porque eu quero fazer uma casa aqui. E a montanha vai ter que obedecer. Foi Jesus que falou isso. E ele falou, o próprio Jesus falou, que nós podemos fazer obras maiores do que a dele. Imagine só, irmão. O poder da palavra. E eu sou muito brincalhão. Muitas vezes brinco com coisa séria, porque a palavra ela tem um poder sobrenatural. E eu muitas vezes fico assim brincando e falo coisas que não é para falar. Eu estou cansado. Eu tenho essa mania de dizer isso. Estou cansado, assim, minha mãe, pare com isso. Falou comigo de ontem assim, minha mãe, eu estou bem, ela não usa dar risada. Eu digo, não, eu estou cansado não. Ela, eu não estou cansado não, começou a dar risada. Vou começar a profetizar, estou bem. Isso eu estou falando pouca coisa. Vai fazer um concurso? Abre a boca, eu vou passar. Eu vou fazer isso, vai dar certo. Eu vou fazer isso, vai dar certo. Vou fazer isso, vai dar certo. Vou fazer isso, vai dar certo. Sempre profetize. Sempre profetize que vai dar certo. Não abra a boca para dizer que vai dar errado. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram espantados, assustados. E eles de falarem a palavra profética, o mar, o vento, Jesus te criou, ele, no nome dele, foi lá acordar Jesus. E Jesus falou assim, homem de pouca fé, outra palavra, oxente, rapaz, você fala no meu nome. Fale no meu nome que vai acontecer um milagre. Porque o vento e o mar, eu que fiz, e eles obedecem a mim. Mas o ser humano não me obedece. Versículo de número 8. Fogo e saraiva
neve e vapores, vento tempestuoso, que executa a minha palavra. Até o fogo, mas é todo ser criado por Deus, obedece a Deus. E quando fala de fogo, você lembra de quê? De Daniel 3. Daniel 3. Que fala a respeito de quem? Daniel na corda do leão, né? É? A fornalha de fogo. Sadraque, Meseque e Abednego. Os homens falaram o quê? Olha, eu não vou adorar não, rei. O rei não vai adorar não, é? Então eu vou jogar você dentro da fornalha do fogo. E aquece aí, viu? 7 vezes mais para esse homem ter medo. Ele disse, olha, se Deus quiser me salvar, ele salva. Também se não quiser, ele não vai salvar. Eles jogaram homens dentro da fornalha de fogo. A Bíblia diz que o rei foi lá e olhou para ver se estava queimando. O rei olhou e disse assim, você não jogou 3? Tem 4 ali. Eles estão com o chapéu, não queimou, a roupa não queimou, e mandou sair para fora. Eles saíram, e disse que não houve nem cheiro de fumaça no corpo deles. Deus disse, o fogo, não toque nele. E o fogo teve que obedecer. O ser humano, irmão, o ser mais desobediente da criação de Deus. O ser mais desobediente de toda a criação é o ser humano. Fizeram agora uma estátua, não sei se foi no Ceará, Pernambuco, foi de 30 metros, foi 20 metros, de um demônio, adoradores ao Satanás. Segundo diz que existem milhões e milhões de religiões aí, irmão, muitas. Você já ouviu falar no livro de Urânia? Já ouviu falar no livro de Urânia? Que fala sobre Adão e Eva? Não está no nosso livro, mas as pessoas acreditam naquele livro. Eu acredito no livro, a Bíblia Sagrada que fala sobre Adão e Eva, mas o livro de Urânia, eu não acredito. Existem muitos livros, irmão. Existe até o Apocalipse de Elias, o Apocalipse de Abraão. Eu só acredito em um Apocalipse, que é o Apocalipse de João. Então existem muitos livros, é cada um com suas religiões, mas eu creio nessa aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Eu creio nessa aqui. Essa daqui eu dou até a minha vida por ela, porque eu creio nela. Essa daqui eu creio. Ele pode até crer da vida dele, mas essa daqui é a verdadeira. Essa daqui é que liberta 100% o homem. E Madagassuri Arabácia, Soiga e Berraceia, aleluia! Só essa liberta 100%. Essa daqui fala de amor de maneira tal que Deus deu o filho dele por nossa vida, irmão. Se Jesus não viesse, ninguém ia adorar a Deus. Assim, Deus deu, não, vou mandar meu filho aí. Aqui eu acredito, aqui eu dou a vida, aqui eu dou a vida. Não tem arma na cabeça, não tem nada. Ele pode atirar, rapaz. Eu sempre estou indo. Aleluia. O apóstolo Paulo sabia que não retornaria mais para as igrejas locais. Ah, isso é verdade. Na hora eu vou dar correr, né? Não corra não, irmão. Não corro não, porque na hora o Espírito Santo ele vai nos encher. Não tem como você negar esse Jesus. Não tem como. Não tem como não. Não tem como. Muitas vezes até nós fica até com medo na hora, mas o Espírito Santo vai encher. Eu não vou perder você não. Eu não vou perder você. Você vai querer dizer assim, eu nego. Você diz, não, vai falar outra palavra, eu não nego. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós observamos, irmão, que até o fogo obedece a Deus. Aleluia. Vento tempestuoso também obedece a Deus. Montes e outeiros
obedecem a Deus, as árvores frutíferas e o cedro obedecem a Deus, porque Deus falou que haja árvores, lá no livro do Gênesis, capítulo 1 em diante, e houve, a terra produziu árvore, produziu fruto, aleluia, oh glória a Deus. Versículo 15, versículo de número 10, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras adorem ao Senhor. Imagine só, as feras, está falando de quem aqui? Dos leões, que adoram a Deus. Aí vem o livro de Daniel, capítulo 6, que conhecemos a história, lançaram Daniel dentro de uma cova de leões, de feras. E ali eles deixavam aquelas feras, aqueles leões, com fome, alguns dias, para quando lançassem uma carne humana, ou qualquer outra carne, eles devorassem. Mas a Bíblia está falando aqui no Salmo 148, o cabeçalho, toda a criação adora a Deus. E no versículo de número 10 diz que as feras e todos os gados, todos os répteis e aves voadoras. E as feras que falam sobre os leões não tocou em Daniel. Daniel clamou a Deus, Deus, não deixe eles tocarem em mim não, porque foi criado por ti. Deus falou com os leões, não toquem em Daniel. E não tocou. Obedeceram. Mas o ser humano, meu irmão, só Jesus na causa. Aleluia. E no versículo de número 10 ainda diz assim, ó, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. São os pássaros, né? Até os pássaros obedecem a Deus. Todo ser. Eu ouvi falar chamado de um pássaro chamado corvo. E todos os pássaros eles gostam do quê? De muita carne. Ele vê carne, ele vai comer a carne. Mas uma certa vez, lá no livro de 1 de Reis, 17, um homem chamado Elias estava com fome. Deus disse, eu vou mandar aí um corvo com um pedaço de carne na boca e pão na boca para trazer para você comer. E ele não vai comer porque eu já falei com ele, pegue, não coma, corvo e leve para Elias. Obedeceu. Mas nós não obedecemos nada, irmão. É o ser mais desobediente da face da terra, o mais criado é o ser humano. É por isso que não acontecem mais milagres. E são poucos os milagres. Porque os discípulos tinham o mesmo poder que Jesus. A sombra de Pedro curava as pessoas. Cadê mais a sombra de ninguém curando? Tem pessoa até que profetiza, cura e não acontece. Eu mandei 2 pregações para algumas pessoas aqui na igreja. E eu sou difícil de ouvir pregação. Eu ouvi 2. De 1 hora, outra de 1 hora, 2 horas de pregação. De uma igreja da qual eu nunca ouvi falar. E eu gostei desse pastor. A igreja embaixada, só isso, igreja embaixada. Aquele pastor pregou de tal maneira que eu senti na minha alma, eu espero cumprir, porque muitas vezes a alma enche de desejo e depois nós não praticamos. E ele começou a falar, a minha igreja hoje tem 2.500 pessoas, mas no começo, as pessoas não sabiam cantar, ele falando, as pessoas não sabiam cantar, quebrava os aparelhos, era uma tribulação só. Ele começou a falar assim, eu tinha que pagar um preço. Ele começou a ir para o monte, começou a ir para a praça, começou a fazer tanta coisa, irmão, e Deus contemplou. E aí meu coração encheu, e Deus disse, Luiz Carlos, você tem que jejuar. E eu tenho um tempo sem jejuar. Então, você ouve pregações, não é todas as pregações que enchem você, mas tem pessoas que têm uma unção, que está mesmo através da televisão, preenche você. E eu senti que eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. E aí Deus falou assim, Luiz Carlos, abra a igreja,
De 18 a 19, dia de segunda, fique lá orando, rapaz. Luiz Carlos, dia de quarta-feira não tem culto, abra de 18 a 19, Luiz Carlos. Luiz Carlos, dia de sexta-feira, dia de sábado, abra de 18 a 19, Luiz Carlos. Eu senti na alma ouvindo a pregação deste homem, uma pregação simples, que muitas pessoas podem até dormir na pregação dele. Sabe o que ele está falando? Ele está falando sobre os anjos, o poder que os anjos têm, que o mundo espiritual é mais real do que o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o evangelista, eu estou vendo a irmã Odete. O mundo espiritual é mais visível do que o nosso, irmão. É real. Existem anjos por aqui andando, ó. Você sempre está pensando que aqui só está vazia? Não está vazia. Aqui está cheio de anjos. Sabe por quê? Porque eles são adoradores. Quando você começa a falar de Deus, ele desce para ouvir também. Aleluia. É porque nossos olhos são carnais e não vê. Mas essa igreja nunca esteve vazia. A Lavacanda sube aqui, cada banco desse tem um anjo sentado. É um ser que não aguenta ouvir falar de Jesus, que ele se faz presente. A Bíblia diz: se tiver 2 ou 3 falando de mim, ele aí vem e se faz presente. São seres obedientes. Precisamos reconhecer que precisamos dar mais para Deus, se achegar mais para Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Você se distancia, ele se distancia. Você se chega, ele se chega. Aí depende de você. Se você se achegar a ele, ele se achega até você. Alemarabarabassuri andaraias. Aleluia. Versículo de número 11. Os reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, adorem o nome do Senhor. Agora Deus já vem falando aqui nos últimos versículos do Salmo 148 a respeito agora do humano. Ele começou no versículo 1 até no versículo 10 falando de seres que adoram a Ele, que não são humanos. No versículo 11 ele diz: agora eu estou falando para vocês, humano, os reis, você tem que me adorar. Todos os povos têm que me adorar. Os príncipes têm que me adorar. Os juízes têm que me adorar. Os moços têm que me adorar. As moças têm que me adorar. Os velhos têm que me adorar. As crianças têm que me adorar. Assim como um ser que não é humano me adora. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, pois todo o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo. Adorai todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Adorai ao Senhor. Aqui encerra o Salmo 148. No final ele disse: adore a mim, humano, porque eu lhe mostrei que o ser que não é humano me adora. Tenho certeza que o salmista, através desse louvor aqui, em um estilo de pregação, ele falou: olha, os anjos me adoram, o sol me adora, a lua me adora, as estrelas luzentes também me adoram, as águas que estão sobre o céu, que é a chuva, também me adora. Aleluia. As baleias me adoram, o abismo me adora, o fogo também, aleluia, me adora, o vento também me adora, os outeiros, as árvores, os cedros, tudo me adora, as feras também me adoram,
os gados também me adoram, os répteis, as aves do céu também me adoram. Aí ele diz: agora, rei, você me adore, os povos me adorem, os príncipes me adorem, os juízes me adorem, os moços e as moças me adorem, os velhos e as crianças me adorem também. Me adorem também. Aleluia. E as almas glorificam o nome do nosso Deus. Oh, glória a Deus.